Oi, Maria, tudo bem? Estamos com duas perguntas. Trump declarou que tarifas comerciais adicionais de 10% serão impostas sobre países que apoiam as políticas do BRICS. Qual é a posição da Rússia na defesa de seus interesses contra possíveis sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos? Você disse que tem duas perguntas, mas eu tenho uma. Por quê? Pelos erros dos antigos dirigentes nos Estados Unidos da América, não deveriam pagar os próprios regimes e políticos americanos, mas sim todos os demais? Essa é realmente uma boa pergunta. Por quê? Pelo estado em que se encontra a economia americana, pelo que os governantes fizeram com ela. Pelo menos, nos últimos 15 anos, vimos a zombaria dos liberais democratas do INEA, tanto com o bom senso quanto com a própria economia e com o próprio povo, né? Por que isso aconteceu? Porque o mundo inteiro tem que pagar por isso. Por que, por exemplo, não exigir de Biden ou Obama que uma certa porcentagem de suas aposentadorias ou benefícios seja cortada nos Estados Unidos para, pelo menos em parte, cobrir os custos e prejuízos causados? Por que os povos de outros países, que, aliás, foram explorados durante séculos e agora novamente devem ao mesmo Ocidente, têm que pagar pelo estado em que se encontram os atuais Estados Unidos da América, que o presidente Trump quer ressuscitar e tornar, como ele diz, grandes novamente? Eu não tenho certeza de que essa questão deva permanecer apenas retórica. Me parece que ele tem uma resposta bastante concreta. Acompanhamos atentamente as ações do EUA no âmbito de sua política comercial, incluindo a introdução de novas tarifas em relação a vários países, em particular nossos parceiros do BRICS. Essa retórica, mais uma vez, confirma que os Estados Unidos da América continuam a usar instrumentos econômico-comerciais, sejam sanções ilegítimas, sejam tarifas, qualquer coisa, como elemento de pressão política, escondendo-se atrás de slogans sobre, como eles dizem, concorrência justa e segurança nacional. Claro, somos obrigados a constatar com pesar que essa postura leva à destruição da arquitetura estabelecida de cooperação econômica internacional, viola grosseiramente as regras da OMC e os princípios do livre comércio, sobre os quais, aliás, o próprio Washington até recentemente insistia como verdades universais. E digo mais. Afinal, esse hiperprotecionismo, na minha opinião, não serve aos interesses dos Estados Unidos da América. Eles precisam aumentar sua competitividade internamente, precisam buscar reservas e recursos internos para superar sua crise e não se afirmar indefinidamente às custas dos outros. E resolver seus próprios problemas às custas dos outros. O aumento radical e injustificado das tarifas alfandegárias pela maior economia do mundo, sem dúvida, traz sérios riscos para a economia global. As consequências disso serão sentidas por todos os países. A inflação global aumentará devido à reestruturação das cadeias produtivas e logísticas e à mudança na geografia dos fluxos de mercadorias. Haverá distorções setoriais e redução da produtividade do trabalho, além de um aumento da volatilidade nos mercados financeiros e de energia. Tudo isso, em última análise, pode levar o mundo a uma recessão global. A propósito, durante a recente cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, todos os países membros da nossa aliança foram unânimes em suas avaliações e expressaram séria preocupação com o aumento das medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais. Quanto ao impacto sobre a Rússia, nosso país, como vocês acredito, sabem muito bem, já vive há muito tempo sob restrições, barreiras, regimes de sanções, sanções ilegítimas, tudo isso que cresceu ou se transformou em uma verdadeira guerra comercial contra a Rússia. E nesse sentido, nós realmente possuímos uma experiência única de adaptação e desenvolvimento sustentável sob pressão externa. Nosso país continuará fortalecendo sua soberania econômica, ampliando a cooperação com estados que adotam uma abordagem racional, um pragmatismo saudável e, claro, respeito ao direito e à legalidade. A Ucrânia está pedindo à Alemanha armas no valor de vários bilhões de euros, informou o jornal Bild. Eles solicitaram a 1.500 mísseis guiados para o sistema de médio alcance IRIS-T-SLM e 500 mísseis guiados para o sistema de curto alcance IRIS-T-SLS, 200 mil projéteis de calibre 40 mm de munição antiaérea para combater drones russos. Quais consequências você vê para a segurança regional e que medidas a Rússia pretende tomar em resposta a possíveis fornecimentos de armas à Ucrânia?
Bem, você vê como esses fornecimentos, essas decisões, são encobertos por palavras de que devem ajudar a defender uma certa independência e autonomia ucraniana, sendo que eles mesmos a destruíram. Mas eles não dizem que, com essas medidas, estão simplesmente destruindo a Ucrânia e matando ucranianos. Quanto aos objetivos e tarefas da operação militar especial, tais decisões não terão impacto. Elas apenas fortalecerão ainda mais nossa compreensão e a justificativa dos objetivos e tarefas da OMI de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Mas sabe, neste contexto, o que surpreende é outra coisa. A situação político-militar que se formou na Europa. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Tudo isso cada vez mais lembra o ressurgimento, o revanchismo da Alemanha do Kaiser e depois da Alemanha de Hitler, que acabaram levando, como vocês também se lembram, ao quê? A 2 guerras mundiais, com as consequências mais devastadoras dessas guerras. E o equilíbrio de forças trazendo tanto sofrimento ao mundo. E tudo isso aconteceu, inclusive, muito além das fronteiras da Europa. Agora, por mais estranho que pareça, a situação está literalmente se repetindo diante dos nossos olhos. E aquelas circunstâncias bem conhecidas, relacionadas ao apoio material, técnico e financeiro ao militarismo alemão nas décadas de 1930 e 1940, vindos do outro lado do oceano, onde os cataclismos político-militares europeus contribuíram para o crescimento explosivo da economia e, em última análise, para a formação de um modelo mundial unipolar. E é exatamente esse modelo que o Ocidente tenta preservar a qualquer custo, criando-o às custas dos antigos países do Pacto de Varsóvia e das outrora nações irmãs. Bem, na verdade, elas continuam sendo irmãs até hoje, mas antes fazíamos parte de uma única união, de um único Estado, a União Soviética, incluindo a Ucrânia, instrumentos de constante oposição ao nosso país, com o objetivo de realizar mais uma aventura para infligir, repito mais uma vez como eles mesmos formularam, à Rússia, uma derrota estratégica. E toda vez dizemos que, bem, alguém lá ainda tem bom senso, resta para que veja os resultados a que já levaram até o momento as ações desses mesmos membros da OTAN para destruir a segurança europeia, violar o frágil equilíbrio de forças e, inclusive, comprometer a segurança global. Mas também vemos que, tanto na opinião pública quanto nos círculos políticos e em amplos setores da população desses países, realmente surgem não apenas mais questionamentos, mas também mais exigências para que seus interesses na área de segurança sejam respeitados. Portanto, em substituição a essa russofobia desenfreada, a esse nacionalismo monstruoso e, aliás, também a esse obscurantismo histórico, deve surgir alguma outra filosofia. Toda vez na Europa Ocidental e não só lá, onde estava crescendo o nacionalismo, o neonazismo, tudo terminava. Vocês sabem como, eu já falei sobre isso hoje, talvez a gente queira que a situação não seja levada a um limite tão extremo como foi historicamente. Quem sabe talvez as pessoas se deem conta um pouco antes